Maravilha, então estamos no último dia desse ano, olha só, e você está aqui junto comigo, a gente adorando o Senhor. E eu quero te perguntar uma coisa, quem aqui tem o costume, o hábito de fazer sim uma lista de metas, de objetivos para o ano que está chegando? Quem faz isso? Levanta a mão aí. Deixa eu te dizer, isso não é superstição, tá, gente? É um planejamento, é um sonhar para o próximo ano e, mais do que isso, pedidos de oração para o nosso Deus. Você colocar uma listinha ali, tá? Agora, uma outra pergunta, desses que levantaram a mão aqui, tá? Quem revisita a lista do ano que passou? Levanta a mão e vê se alcançou alguma coisa. Tem que fazer isso, né? Você põe uma meta, você tem que ver ali se você perdeu os quilos que você queria ou se você achou outros, né? Tem que ter essa noção assim para fazer as novas metas, né? E eu quero te encorajar, meu irmão, a fazer isso. Não só como vou colocar aqui o que eu gostaria que acontecesse, mas também para apresentar isso diante de Deus e gerar fé no seu coração. Você apresentar e falar: Senhor, esses são os meus sonhos, eu quero os teus primeiro, número 1 da lista, teu sonho, teu reino, tua justiça. Agora, o resto eu gostaria que acontecesse, Deus. Você pode me ajudar nisso? Quero gerar essa fé no seu coração. Por quê, meu irmão? Deixa eu te falar, crente tem que ter fé, tem que ter esperança, tem que ter uma santa expectativa pelo próximo ano. A gente não pode deixar as circunstâncias, os problemas nos abaterem e a gente andar arrastando. Eu não sei. Eu sei que tem momentos difíceis, mas o nosso Deus nos traz esperança, expectativa santa, alegria. Ele é o nosso Deus, amém? Você crê nisso? Então peça nessa manhã para Ele talvez renovar aí o seu ânimo para esse novo ano. E eu quero, junto com você hoje, olhar para algumas palavras de Jesus para nos ajudar a termos um feliz 2024. A gente tem esse costume, Dá lá, meia-noite, feliz ano novo, feliz ano novo. Amanhã, o dia inteiro, você falando feliz ano novo para todo mundo que você vê também, eu sempre esqueço. Encontra a pessoa, feliz ano novo. É verdade, feliz ano novo. E a gente deseja isso para a gente e para quem a gente ama, para as pessoas, feliz ano novo. Agora, como que a gente pode, de fato, ter um feliz 2024 à luz da palavra de Deus? Como que a gente pode, olhando para o que Jesus falou, ter um feliz ano novo? E é isso que a gente vai olhar juntos aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Vai encontrando aí na sua Bíblia, no seu aplicativo, Mateus 5, versículo 1. E eu quero te dizer que para ser feliz, segundo a ótica da Bíblia, a ótica do reino de Deus, você que segue a Jesus, você faz parte desse reino, tem muito mais a ver com ser e nos tornar alguém do que ter alguma coisa. Vou repetir, nas tuas metas, você não pode ter apenas conquistar algo, comprar algo, ganhar um aumento, algumas conquistas mais palpáveis, materiais. Na ótica da vida cristã, os objetivos precisam ser: quem estou me tornando? Quem eu vou me tornar no próximo ano? E é isso que a gente vai olhar nesse texto, que é o início de um sermão muito conhecido de Jesus, chamado Sermão do Monte. E aqui ele traz algumas leis do seu reino, do reino de Deus. Vamos ler o que diz a palavra de Deus, então, em Mateus 5, a partir do primeiro versículo. Diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, em outras traduções traz mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Muito bem, esse texto, esse trecho do Sermão do Monte é conhecido como as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurança nada mais é do que feliz. Então, quando Jesus começa cada uma dessas frases dizendo bem-aventurado é, ele está falando feliz é aquele que, ou seja,
Temos aqui alguns versículos, algumas receitas, algumas virtudes que Jesus está nos falando que trarão felicidade, que serão uma conduta de vida daqueles que fazem parte do seu reino e que trarão felicidade. É interessante perceber que Jesus ele traz no reino dele uma contracultura. O reino de Deus ele não é estabelecido através de organizações governamentais, de poder, de lideranças por todo o mundo, mas o reino de Deus ele acontece quando um ser humano, uma pessoa tem um encontro com esse rei. Quantos aqui já se encontraram com Jesus e tiveram a vida transformada? Nesse encontro você começa a fazer parte do reino de Deus, o seu coração é transformado. E o que Jesus está falando é que agora as leis que nós seguimos são outras, as leis do reino são outras. E assim, quando cada um desses agentes do reino começam a viver essas leis, as coisas começam a mudar, o reino começa a avançar, o reino de Deus. Uma vez perguntaram para um político qual é a maneira mais rápida de limpar uma cidade, e ele respondeu meio filosoficamente da seguinte forma: que cada um varra a frente da sua casa. Se cada um limpar a frente da sua casa, de fato, a cidade vai ficar limpa rapidinho. Dessa forma é o reino de Deus. Quando eu começo a viver, a internalizar, a encarnar essas leis, a viver essas leis no meu dia a dia, na minha família, no meu casamento, no meu trabalho, você também, o reino de Deus começa a se espalhar. E aí sim o mundo começa a ser chacoalhado pelo povo de Deus. Então Jesus ele traz uma contracultura. Ele traz leis que parecem até incoerentes, e são incoerentes para esse mundo, mas nós que seguimos a Ele, vivemos dessa forma. Então eu quero te dizer, se você quer ser feliz, quem quer ter um ano feliz ano que vem? Quer ter um ano feliz? Eu quero. Então vamos juntos olharmos para as bem-aventuranças. Eu prometo que vai ser breve, eu vou te convidar a você olhar para elas com mais calma, com mais aprofundamento no seu tempo com o Senhor. Pega esse texto aqui, começa a ler em casa, a orar por isso, a anotar ali o que Deus está falando com você, porque tem muita riqueza nesse texto aqui. Mas eu tenho pouco tempo, você está comigo? Vamos junto descobrir a fórmula aqui da felicidade para o próximo ano? Muito bem, é interessante então, primeira coisa, perceber que o crente, ele já é feliz agora. Porque Jesus fala, bem-aventurado é aquele. Ele não fala, bem-aventurado será. Ou seja, quando a gente começa a viver esses ensinamentos de Jesus, a gente já começa a desfrutar de felicidade. A gente não precisa de um aumento, a gente não precisa de mais dinheiro na conta, a gente não precisa fazer aquela viagem, porque a felicidade que viver no reino de Deus traz, já começa a permear e preencher os nossos corações. E a gente vai olhar então juntos as bem-aventuranças. Vamos lá, primeiro, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. A primeira lição, a primeira lei do reino de Deus é ser pobre de espírito. É interessante porque o primeiro degrau dessa escada então nada mais é do que se esvaziar. Jesus está falando, para você receber algo, para você viver algo, você precisa primeiro se esvaziar. Se esvaziar do quê? Do seu orgulho, da tua autossuficiência. Jesus está falando isso aqui numa época onde os líderes religiosos se achavam suficientes. Eles eram superiores, eles eram bons. E eles deixavam claro, demonstravam isso no meio das praças, nas esquinas. Eles se sentiam melhores do que os outros. Se duvidar, se sentiam merecedores da graça de Deus, da bênção de Deus. Mas o que Jesus está falando é, ei, você quer ser feliz? Primeiro começa entendendo a sua posição diante de Deus. E aqui, meus irmãos, é o primeiro passo para de fato a gente seguir a Jesus da maneira certa. É entender que sem Ele, a gente não consegue fazer nada. Sem Ele, nós não somos salvos. Nós precisamos da salvação que vem dEle. Nós precisamos da graça dEle, da misericórdia, da bênção, do amor, do carinho, do cuidado, de tudo. Da própria potencialização do Espírito Santo dEle no nosso coração para a gente viver o que Ele nos pede. A unção dEle, nós precisamos dEle. Então o primeiro passo da bem-aventurança é reconhecer que você precisa do Senhor. Reconhecer. E é interessante porque é o oposto do que a gente normalmente tende a fazer. O orgulho ele nasce no nosso coração facinho. Reconhecer o nosso estado de necessidade, por isso, pobre de espírito. Aqui, Jesus não está falando de riqueza material, Ele está falando de pobreza de espírito.
Ou seja, alguém que necessita, alguém que pede: Jesus, eu preciso da tua ajuda. Não tem a ver com o material, porque às vezes a gente encontra pessoas que têm muitas posses, mas entendem o seu lugar diante de Deus e são pobres de espírito. E às vezes pessoas que têm poucas posses são orgulhosas, não entendem que precisam do Senhor. Então o que Jesus está falando é que você reconheça que precisa dele. Essa é uma maneira de ser feliz, porque aí você recebe a bênção e o cuidado dele. Eu acho interessante quando aquele homem que traz o filho que está doente para Jesus, e Jesus fala: você acredita que eu posso curá-lo? Ele responde assim: olha, eu tenho fé, mas me ajuda na minha incredulidade. Esse homem está reconhecendo: olha, eu acredito, mas eu preciso de mais fé. Isso é reconhecer que precisa, isso é reconhecer que você não é autossuficiente, isso é se prostrar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero mais do Senhor. Para você ter um ano feliz, o ano que vem, você vai precisar começar ele de joelhos diante de Deus, dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor, em cada dia desse ano, eu dependo do Senhor. E o que isso muda na nossa vida? Muda a maneira que a gente se comporta diante de Deus, a maneira que a gente busca mais a Ele, porque o pobre de espírito é alguém, quem é pobre nessa cultura que era muito ligado à esmola, muito ligado a pedir ajuda, pedir apoio financeiro, pedir uma moeda. O que Jesus está falando é: todos os dias peçam a ajuda de Deus, todos os dias levantem as mãos e falem: Senhor, eu preciso da porção de hoje, eu preciso porque eu sou pobre de espírito. Amém? Jesus começa falando: se esvaziem, entendam a posição de vocês diante de Deus para serem felizes. Mas depois ele continua falando no versículo 4: bem-aventurados os que choram. Como eu disse, né? Parece incoerente, e é incoerente quando a gente lê, mas no reino de Deus as coisas são diferentes. Jesus está falando: felizes os que choram. Primeiro, porque nós experimentamos um cuidado de Deus quando a gente chora diferente. O Espírito Santo é chamado de Consolador. Então você vai só experimentar essa face do Espírito Santo de Deus se você estiver chorando, se você estiver sofrendo. Agora, óbvio que Deus cuida da gente nas circunstâncias difíceis, onde a gente está triste e chorando. Mas o que Jesus estava falando aqui, na verdade, é uma continuidade. A maioria dos teólogos entra em consenso quando diz que o choro aqui é choro de arrependimento. Então você reconhece que precisa de Deus, e você chora e lamenta pelo seu pecado. Você chora e lamenta por ter tropeçado de novo no mesmo lugar. Você chora e lamenta por ter passado do ponto naquela discussão. Você chora e lamenta por não conseguir se controlar. Você chora e lamenta por não abandonar os seus pecados. Agora, qual foi a última vez que a gente chorou pelos nossos pecados? Vamos ser sinceros. É difícil, não é? Por que será? Talvez porque a gente está tão cheio de si mesmo, tão cheio de achar que não é tão grave assim. Ou a gente está tão longe da palavra e da presença e de estar cheio do Espírito, que isso não incomoda mais tanto a gente. Mas Jesus está falando o quê? Felizes são os que choram, que entendem o seu lugar, e que lamentam, e que lutam, e que se arrependem, e que vão atrás para mudar. Você quer ter um 2024 feliz? Lamente pelos seus erros, se arrependa, lute para mudar de atitude, restaure o que o seu pecado destruiu, peça perdão. Eu me lembro de Pedro, quando negou a Jesus, a Bíblia fala que ele chorou amargamente. É o choro de alguém que percebeu o seu erro. Existe uma tribo na Guatemala que tem uma palavra que eles utilizam para arrependimento, que a tradução, o jeito deles falarem é: dói tanto o meu coração, que eu não quero mais. Assim deve ser a nossa conduta com o pecado. Assim deve ser a nossa conduta quando a gente peca. Deus, eu não quero mais isso dói o meu coração, isso me afasta do Senhor, isso me faz mal. Chorar. Felizes os que choram. E Jesus continua falando no versículo 5: bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Mais um ensino contracultural aqui. Por quê? Você sabe muito bem, a gente já ouviu isso várias vezes. Na época de Jesus, o povo de Israel, o povo de Deus, esperava uma revolução muitas vezes eles esperavam armada, eles queriam guerra. E alguns grupos até eram treinados para isso, estavam se preparando para isso, para revoluções. Agora Jesus chega na frente daquela multidão e fala: o reino de Deus é dos mansos.
E é tão interessante, porque a gente ouve a palavra manso e já pensa em algo pejorativo, algo ruim. É isso que a cultura do nosso tempo faz, ela muda o conceito das palavras na nossa mente. Mas Jesus disse acerca de si mesmo: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Jesus era manso. Não há nada de ruim em ser manso. Não é fraqueza, não é falta de firmeza, mas é ter o domínio sobre si, o domínio sobre a força que você tem aí. Eu acho interessante, Provérbios 16:32 vai dizer que mais forte é o que domina a si mesmo, o seu espírito, do que aquele que conquista uma cidade. Ou seja, a Bíblia está falando, maravilha se você for um herói de guerra, mas quem domina a si mesmo é melhor do que esse herói de guerra. Porque dominar a si mesmo traz algo bom, traz frutos bons. E Jesus está falando, felizes são os mansos. Ser manso não é ser frouxo, não é ser tímido, covarde, medroso, fraco, indolente. É domínio próprio. Gálatas 5 vai dizer que o fruto do Espírito também é domínio próprio. Você tem que aprender a fazer isso, porque Jesus era assim. Talvez você é alguém que, pela bagagem da sua vida, pela criação, você tem muita dificuldade em fazer isso, muita dificuldade em se controlar nas reações do que acontece no seu dia a dia. Mas deixa eu te dizer, quem não tem dificuldade em te ajudar, o Espírito Santo de Deus. Busque a Ele, e você vai conseguir ser como Ele, manso e humilde de coração. Jesus vai continuar no versículo 6 dizendo, vocês estão comigo ainda? Posso continuar? Vamos lá? Versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Aqui Jesus está falando sobre um desejo do coração daqueles que pertencem a Ele, daqueles que pertencem ao seu reino. Fome e sede. Fome e sede significa um desejo que te faz ir atrás de algo. Fome e sede significa algo que te empurra em direção a alguma coisa. Por exemplo, ninguém acha só bonito um churrasco. Quando você está com fome, você olha aquele churrasco e você quer devorar. Não é só bonito aquela carne, não é só bonita aquela sobremesa. Ela é boa, eu quero experimentar, eu quero comer. Fome e sede significa um desejo do coração. Aqui Jesus está falando, aqueles que seguem o meu reino, aqueles que fazem de mim o seu rei, desejam em primeiro lugar a justiça. E justiça não é o julgamento, a vingança, como às vezes a gente está acostumado a pensar apenas. A justiça, eu tenho que fazer justiça. Não. Justiça, na ótica bíblica, e o que Jesus está falando aqui, nada mais é do que viver do jeito certo, do jeito de Deus. Viver para a glória dEle, seguir o que Ele pede, seguir o que Ele ensina, para mim e para quem está perto. Então, quando Ele fala tem fome e sede de justiça, é você viver e querer mais de Deus, mais da vontade dEle para você, para a tua família, para quem está perto, para quem não está tão perto assim. Fome e sede de justiça. Será que você tem tido vontade das coisas de Deus? Você tem sentido desejo das coisas de Deus? Você quer mais das coisas de Deus? Ou você já está satisfeito com o culto na semana? Você nem ora durante a semana, nem lê a Bíblia. Jesus está falando, aqueles que pertencem ao meu reino são felizes porque desejam coisas superiores, coisas eternas. Agora, talvez você não está desejando isso porque você está matando a sua fome com outras coisas. E aí a gente tem que fazer, igual nutricionista, substituir, tá bom? Você vai substituir. O que você está preenchendo os seus pensamentos e os seus dias? Você vai começar a substituir por momentos com o Senhor, músicas de adoração, participar de uma célula, liderar uma célula, por que não? Se preparar para isso. Substituir a sua vida que você está construindo e perguntar, Senhor, eu quero ser feliz, então me diz o que o Senhor quer que eu construa. Eu quero a tua justiça. E o interessante, meus irmãos, é que Jesus está falando que você vai ser feliz quando você buscar isso em primeiro lugar. Se você buscar a sua própria felicidade em primeiro lugar, você pode até encontrar algum tipo de felicidade, mas vai durar pouco e você vai se sentir vazio de novo. O que Jesus está falando venha se saciar no banquete que eu tenho para você, que é a minha vontade, que são os meus planos, os meus desejos para você.
Então, se a gente quer ter um ano feliz de verdade, um 2024 feliz de verdade, a gente precisa colocar o reino dele, a sua justiça, em primeiro lugar, antes mesmo do nosso conforto, das nossas metas. O número 1 tem que ser isso. Amém? Quando a gente olha para essas 4 bem-aventuranças, a gente percebe que Jesus falou acerca da nossa posição diante de Deus, da maneira que a gente se relaciona com Ele, como a gente pode ser feliz assim. Mas as 4 seguintes vão falar um pouco sobre a nossa relação com o próximo. Vocês querem também descobrir as 4 próximas, sim ou não? Posso continuar? Senão vai ficar pela metade aqui, você vai ficar só meio feliz. Então eu vou continuar, tá bom? Que a gente tem um pouquinho mais de tempo. Então, a palavra de Deus vai dizer, no versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Eu me lembro de um acampamento que eu fui, e eu estava andando distraído, sabe? Andando à tarde, assim, todo mundo jogando bola, jogando vôlei, eu lá andando, assim. E aí eu vi uma corda enrolada no chão, assim. E eu fui passar a corda, né? Só fazer assim, estava distraído. O que eu não sabia é que a corda era de uma tirolesa que tinha exatamente em cima de onde eu estava passando. E no momento exato que eu estava fazendo isso aqui, a pessoa desceu a tirolesa. E a corda, acompanhando a pessoa, foi embora. Mas o que tinha no meio? As minhas pernas. E a corda se enrolou nas minhas pernas, eu estava de bermuda. Ela não me levou, mas ela levou parte da minha pele, fazendo zzz. Desculpa falar isso de manhã, assim, né? Essa cara que todo mundo fez assim, ó. Pois é, imagina a minha cara, né? Agora, como eu costumo dizer, às vezes a vergonha é maior que a dor, né? Aí eu passei tanta vergonha, todo mundo assim, o que aconteceu? Tá tudo bem? E eu, não, tudo certo, gente, tá tudo certo. As pernas amolecendo já de dor. Aí eu pensei, vou para a enfermaria. Aí eu fui andando para lá alguém vai me ajudar, vai passar uma pomada, vai colocar um curativo. E foi na frente, foi atrás, foi horrível. Cheguei na enfermaria, sentei lá, aí já começou a dor aparecer mais, né, mais forte assim. Aí veio a enfermeira, veio e tal. Falou, o que aconteceu? Falei, eu estava passando ali embaixo da tirolesa e tal. Daí ela olhou para mim e falou, mas também, né, justo ali. Naquela hora, a dor virou raiva. Que a pessoa que era para ter misericórdia de mim, cuidar de mim, estava me zoando, estava tirando sarro da minha cara, estava fazendo piada, estava me dando bronca. Esse é um bom exemplo de o que não é ser misericordioso, tá? Jesus está falando que feliz é aquele que olha para o outro, se coloca no lugar do outro, sente a dor do outro, enxerga um pouco a vida com os olhos do outro, se importa com o que o outro está passando, tenta entender por que o outro está fazendo do jeito que está fazendo. Jesus pede para a gente ser misericordioso e a gente vai ser feliz assim. Interessante, né? Não parece que a gente vai ser feliz assim, mas Jesus diz que vamos. Porque nós recebemos misericórdia. É ou não é? Eu recebi misericórdia do Senhor, você recebeu? O próprio Jesus conta uma parábola falando de um homem que tinha sido perdoado de uma grande dívida, e daí ele sai dali e não perdoa uma dívida muito menor. E ele é condenado por conta disso, porque ele não agiu com misericórdia, não perdoou como foi perdoado. Se a gente quer ser feliz, a gente tem que aprender a se relacionar como Jesus pede. A gente tem que aprender a ser misericordioso, a se importar, a se colocar no lugar dos outros. Jesus vai continuar no versículo 8 dizendo, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Você sabe que nas escrituras, coração inclui mente, emoção, vontade, é o centro de quem nós somos, é a nossa essência, aquilo que nos impulsiona, é aquilo que nos move, isso é o coração. E é interessante porque a palavra utilizada para coração puro, pureza aqui, ela era usada para designar uma roupa suja que foi lavada, por um trigo que tinha sido separado da sua palha, por um vinho ou leite que não tinha sido adulterado, e ao ouro puro. O que Jesus está falando é que nós, para sermos felizes, precisamos buscar ter um coração sem adulteração, sem nada que venha a estragar a pureza, ou a limpeza dele, um coração limpo diante de Deus. E a gente aprende nas Escrituras que o grande problema do ser humano é seu coração pecador. A gente ouve, por exemplo, alguns pensadores, sociólogos dizendo que o mal reside nas estruturas da sociedade, nas estruturas econômicas. Esse é o mal. Algumas linhas da psicanálise vão dizer que o mal está fora do ser humano e não no coração. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente aprende, na verdade, que o mal do mundo está nos nossos corações, no pecado que está aqui dentro.
Costumo fazer um exercício, né? A gente parar para pensar. Mentira, tá? Esconder a verdade. Se a gente eliminasse a mentira do mundo, já não ia melhorar muita coisa? Né? É só pensar na política, por exemplo. Não pode mais mentir, ninguém consegue mais mentir. O mundo ia melhorar. Por quê? A gente está falando que a gente está eliminando um pecado. E é o pecado que é o mal no mundo, só que o pecado ele não está pairando no ar, numa atmosfera onde as pessoas entram. O pecado está no meu coração e no seu. Por isso Jesus fala, você quer ser feliz, você precisa ter o coração limpo. O pastor Natan, eu sou pastor do Ministério Infantil, junto com toda a equipe lá, e nesse momento eles estão estudando a palavra de Deus, né? Lembrando, o Ministério Infantil não é uma creche gospel, não é recreação, tá? Não é o parquinho, é igreja para as crianças, amém? E agora eles estão lá ouvindo a palavra, e o pastor Natan, um dos nossos pastores, estava contando um testemunho de uma dessas meninas que está aqui nos cultos, que a família está envolvida. Ela tem 9 anos, e ela estava tendo uma dificuldade de relacionamento na escola. Estava brigando com a amiguinha lá, estava tratando mal a amiga e tal. E essa menina aqui da nossa igreja foi dormir, teve um sonho. Nesse sonho ela estava com Jesus na escola dela. E ela estava entrando na escola e ela via ela maltratando a amiguinha. E aí ela sentia no coração dela um sentimento muito ruim. Ela descrevendo, né? Ela não, sentiu algo muito ruim. E daí ela olhou para Jesus e ali ela entendeu que Jesus estava mostrando para ela que ela estava errada. E ela então acorda e vai pôr em prática o que Jesus falou com ela. Vai se resolver, vai pedir perdão, vai brincar de novo. Sabe o que esse testemunho me ensina e nos ensina? Se a gente quer ter um coração puro, a gente tem que andar com Jesus. A gente tem que trazer Ele para a escola, trazer Ele para o trabalho, para dentro de casa, para dentro das discussões mais sérias dentro de casa, trazer Ele para os dias difíceis. Porque, meu irmão, você não consegue tornar o seu coração puro. A palavra de Deus diz que não existe um justo, um santo, né, sequer sobre a face da terra. Todos pecaram, todos estão afastados da glória de Deus. Mas Jesus veio até essa terra para nos resgatar. E quando Ele morre naquela cruz, Ele está pagando o preço da nossa separação com Deus, dos nossos pecados. E quando nós fazemos dEle o nosso Rei, o nosso Senhor, acreditamos nessa obra da cruz, quando nós falamos, Senhor, eu creio que o Senhor é o Salvador, eu quero te seguir, e trazemos Ele para a nossa vida, o nosso coração é transformado. Você só vai ter um coração puro se você tiver um coração de carne. A Bíblia fala que nós temos um coração como se fosse de pedra, mas quem transforma nele num novo coração é o próprio Jesus. Então, talvez você tenta ser um marido melhor, talvez você tenta ser um colega de trabalho melhor, mas sem Jesus você não consegue, meu amigo. Você pode tentar muito. Agora, basta uma oração sua, reconhecendo Jesus como seu Senhor. Uma oração, com fé. A tua vida é transformada. Jesus fala que você nasce de novo para uma nova vida. E aí, o que antes é o pecado aí dentro de você, gritando para você fazer um monte de coisa errada, o Espírito Santo dele está no lugar, está colocado aí. E agora ele começa a te transformar e te dar um coração puro. Um coração limpo, lavado pelo sangue de Jesus. Amém? Então, Jesus está falando aqui para a gente ser feliz. E Ele está falando que a gente precisa então de um coração puro, que Ele mesmo nos ajuda a ter. E Ele vai continuar no versículo 9, dizendo, bem-aventurados os pacificadores, ou seja, aquele que traz paz. Também é interessante Jesus falar isso na época, porque, como eu disse, tinham grupos que queriam a revolução, queriam ir para a batalha, queriam ir para a guerra, queriam exterminar o inimigo através da violência. Mas o que Jesus fala, ei, o meu reino é de paz. Não é através da guerra que vocês vão converter alguém, não é através da guerra que alguém vai começar a me seguir. Sou eu que faço a obra, é o Espírito Santo, e através da conduta diferente de vocês, as pessoas vão perceber e vão me buscar. É isso que ele continua falando depois das bem-aventuranças, falando que nós somos sal e luz, e que as pessoas veriam as nossas boas obras e glorificariam o Senhor que está no céu. Ou seja, não é através da briga, meu irmão, é através da oração, da mansidão, do domínio próprio, do amor, da misericórdia, está entendendo? Diferente, incoerente. Sim, esse é o reino de Deus, que você faz parte e eu também. Só que às vezes a gente não vive.
E a gente tem dificuldade em viver essa paz nas redes sociais. Isso é algo muito do nosso tempo. A gente, principalmente os mais novos que usam mais, mas nem só os mais novos, porque os grupos de WhatsApp também têm as mensagens lá, também o Facebook, as outras redes sociais também têm. Sabe, esse algoritmo, que é essa inteligência artificial por trás das redes sociais, está nos fazendo ficar com raiva. Raiva das pessoas que pensam diferente. E ok, existem pensamentos que são pecado, existem pensamentos que não agradam ao Senhor, mas adianta discutir na internet? Você vai conseguir, alguém vai falar assim, nossa, agora eu sou crente, só por causa do seu comentário raivoso na minha rede social. Não vai acontecer. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque Jesus está dizendo que a gente vai ser feliz se for pacificador. Não sou eu que estou dando minha opinião. Eu também preciso ser um pacificador. E pacificador, nos nossos dias, não é só numa briga em casa, também é. Mas é também naquilo que hoje é onde nós estamos. Rede social, ideias diferentes, pacificação. Trazer paz, gente. Por quê? Porque nós temos paz com Deus, através de Jesus. Não somos mais inimigos de Deus por causa dos nossos pecados, temos paz com Ele e precisamos anunciar essa paz para os outros. A gente precisa ser pacificador, pois seremos chamados filhos de Deus. E por último, e mais incoerente ainda, Jesus é demais, né? Quem ama Jesus aqui? Ele traz uns ensinamentos que nos chacoalham realmente. Ele vai dizer: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia. Jesus está falando, você vai ser feliz se te perseguirem. E aqui é muito importante a gente entender, assim como a palavra mansidão está deturpada na nossa mente, perseguição às vezes nos passa uma ideia de falta da bênção de Deus. Não, eu estou sendo perseguido, por que será? Será que eu estou em pecado? Não, está dando tudo errado, o pessoal está falando mal de mim no trabalho lá porque eu sou crente, será que Deus não está comigo? E a gente às vezes distorce isso, sendo que faz parte da nossa identidade como povo de Deus sermos perseguidos, sim. Não só aqui, Jesus disse isso várias vezes. Nós hoje desfrutamos de um tempo de calmaria, de tranquilidade, onde o reino está avançando e a gente pode ter música todo dia diferente de adoração, a gente faz o culto aqui de portas abertas, a gente evangeliza nas praças, bênção, vamos aproveitar. Agora, a gente sofre perseguições nos relacionamentos, calúnias, e talvez um dia a gente sofra uma perseguição pior. E aí a gente vai falar o quê? Ah não, Jesus nos abandonou. Não. Jesus falou, fizeram isso com os profetas. A gente sabe pela história da igreja, fizeram isso com os apóstolos, fizeram isso com os avivalistas, fazem isso com os missionários pelo mundo. Faz parte da nossa identidade, primeiro como indivíduo e segundo como povo de Deus, ser perseguido. Perseguido, que fique claro, porque ficou claro aqui no que Jesus falou em outros textos também, não por conta da nossa má conduta, por favor, tem gente que é assim, né? Eu já atendi uns jovens que falavam assim, não pastor, eu estou sendo maltratado lá no trabalho porque eu sou crente. Mas daí o cara trabalha mais ou menos, né? Deixa as tarefas dele para outras pessoas, trabalha bem mal feito e fala o quê? Não, é porque eu sou crente. Não, é porque você trabalha mal. Não estão perseguindo tua fé, estão bravos com você porque você é um mau colega de trabalho. A gente tem que prestar atenção que a perseguição ela não vem porque a gente é boca dura e sai discutindo. Não vem porque a gente trata mal as pessoas porque a gente é crente e superior. A perseguição vem porque a gente ama Jesus. E a gente está fazendo a vontade dele. E às vezes existem irmãos, pessoas próximas, que vão olhar para a maneira que a gente está agindo e vão se sentir ofendidas. Porque quando a gente diz, por exemplo, não, isso eu não faço, eu entendo que é pecado, e essa pessoa faz, ela se sente ofendida. Nossa, está falando que o que eu faço é pecado? Por isso existe perseguição. Agora a gente tem que estar pronto a responder com mansidão, com paz, se posicionando com firmeza, mas do jeito certo. E está pronto para isso. Mais uma vez, quem quer ter um 2024 feliz aí? Talvez, quando eu comecei essa mensagem, você pensou, poxa, vai vir aquela palavra assim, né, do poder. E é do poder, mas é do poder do dia a dia.
É do poder de você fazer porque são as leis do reino. E quando a gente vive fazendo isso como parte de quem nós somos, a gente vive a verdadeira felicidade. Jesus usa a palavra de bem-aventurado aqui, é uma palavra utilizada na época para uma felicidade suprema. É uma felicidade incomparável. Jesus está falando, para de perseguir coisas materiais, perseguir conquistas apenas, que você acha bom. Coloca o meu reino em primeiro lugar, coloca as bem-aventuranças na tua lista de metas para o ano, e eu tenho certeza que aí sim, você vai desfrutar de uma felicidade que é duradoura. Agora, quando a gente olha para uma meta, a gente não pode só pensar assim, quero isso, pronto, acabou. Qual a estratégia para alcançar isso? O que você vai fazer para ser mais misericordioso? O que você vai fazer para ser mais manso? Talvez chega outubro e novembro, você fica mais estressado. Você tem umas reuniões, tem umas discussões, você dá aquelas cutucadas assim. Talvez nessa época você tem que redobrar o jejum, orar mais, ler mais a palavra, intensificar. Por quê? Porque eu quero ser manso e humilde de coração. Talvez você tenha que sair daqui hoje e falar, Deus, eu quero ter um coração puro, para isso eu vou precisar abandonar algumas outras coisas da minha vida. Talvez você vai sair daqui falando, Senhor, eu quero ter mais fome do Senhor, para isso você vai ter que mudar a tua rotina, abrir uma noite para fazer parte de uma célula, para ter contato com os irmãos, para abençoar os irmãos. Você vai ter que começar a fazer do teu tempo com Deus um compromisso de fato, porque é ali que você vai desfrutar da presença dEle e da capacitação para viver tudo isso. Lembra, sozinho você não consegue. Agora, eu acredito que o que Deus quer principalmente deixar no nosso coração para o próximo ano é, para ser feliz, é só andando comigo. E é andando, não é visitando Ele aqui, como se Ele morasse nesse lugar. É andando com Jesus, é fazendo dele o seu rei, porque agora Ele é o rei de um reino que está sendo estabelecido e você é parte disso. Você quer que o seu 2024 seja feliz? Eu quero. Então se coloca em pé se você quer, para orar junto comigo, pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero viver, mesmo que venha perseguição, mesmo que seja difícil às vezes ser misericordioso. Deus, eu quero desfrutar dessa bem-aventurança que é te seguir. E talvez, meu irmão, você está aqui nessa manhã nos visitando, você está assistindo o culto online, está vendo aí da sua casa, você está nos visitando, ou talvez você vem sempre aqui, já está frequentando a nossa igreja há um tempo, só que você está tentando ser feliz do seu jeito, sem Jesus. Você está buscando, correndo atrás, mas nada preenche o teu coração. E que bom que você está aqui, porque hoje eu posso te dizer que o que você está procurando, você encontrou. Se chama Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o próprio Deus que veio até essa terra para nos reconciliar. E como eu disse, quando a gente estava falando de pureza de coração, você pode viver uma nova história, ter um novo coração, uma nova vida, nascer de novo nessa manhã, apenas com uma decisão de verdade do teu coração, de entrega, de fazer dele o seu rei. E posso te dizer uma coisa, tem gente que pensa assim, eu não vou, esse negócio aí de seguir a Jesus, eu vou ter que ser submisso a um monte de regra, um monte de lei, que a gente acabou de ver que são boas, né? Imagina se todo mundo vivesse isso aqui como ia ser o mundo, né? Mas ok, a gente pensa isso às vezes, mas deixa eu te dizer, quando você não serve ao Rei Jesus, você está servindo a outras coisas. Você está servindo a alguém, talvez a você mesmo. Você está colocando outra pessoa, outra coisa nesse trono do teu coração. Então não se engane, você pode não estar reconhecendo Jesus o teu rei, mas você está sendo reinado, governado por outras coisas. Mas hoje aqui, a gente pode quebrar esse reinado e você pode entrar num reino de justiça, de amor, de paz, de alegria, de esperança, de santa expectativa. Eu entrei nesse reino alguns anos atrás. Eu estava dentro de um carro, uma prima minha começou a falar de Jesus para mim, e naquele dia, o reino de tristeza que eu estava vivendo, de um reino vazio, de sentir que não tinha propósito a minha vida, naquele dia aquele trono foi quebrado, e foi erguido um trono no meu coração para Jesus. Desde fevereiro de 2006, Ele é o meu rei, e eu não me arrependi por um minuto sequer. Eu estou falando isso porque talvez você precise fazer isso nessa manhã.
entregar a vida para Jesus. É assim que a gente chama. E se nessa manhã você quer entregar a sua vida para Jesus, vou pedir para você dar um aceno com a sua mão, onde você está, e a gente vai orar juntos. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quem mais quer entregar a vida para Jesus nessa manhã? Deus te abençoe. Deus abençoe essa família aqui também. Quem mais quer entregar a vida para Jesus nessa manhã? A gente vai orar juntos. Deus te abençoe lá no fundo. Deus está te vendo aí, falou contigo. Amém. Feche seus olhos, vamos todo mundo orar agora. A gente vai orar pelos nossos irmãos que estão entregando a vida para Jesus e também consagrar as nossas vidas para esse novo ano. Você que levantou a sua mão, eu vou pedir para você repetir essa oração junto comigo, com fé. Não porque eu estou orando, mas porque Deus está ouvindo a sua oração. É entre você e Ele. O teu Pai, agora você se torna filho dEle. Repete essa oração junto comigo. Senhor Jesus, eu entendi que sou pecador, que preciso de salvação, e hoje eu te reconheço como meu Salvador. Entra na minha vida, coloca o teu Espírito Santo em mim, me dá a tua salvação. Eu quero te seguir até o fim, em nome de Jesus, amém. Agora vamos orar todos juntos por esse novo ano. Senhor, muito obrigado, porque nós encontramos a verdadeira felicidade no Senhor. O Senhor é o tesouro mais precioso que podemos ter. Não existe nada nessa vida que se compare a te seguir e te servir. E nessa manhã nós queremos entregar mais uma vez nossas vidas, consagrando nosso ser ao Senhor, porque não queremos apenas ter algumas coisas no próximo ano, nós queremos ser alguém que se parece com o Senhor, que anuncia o teu reino, que espalha a tua mensagem, que vive as bem-aventuranças e os teus ensinamentos no dia a dia, e que assim faz a diferença onde está. Pai, eu te peço que cada irmão meu, que cada família aqui representada possa viver um novo tempo, sim, de felicidade plena no Senhor, que não tem a ver com as circunstâncias, com tudo tá dando certo no mundo e no país, mas tem a ver com ter o coração completamente rendido ao Senhor e construir a casa, a vida sobre uma rocha que é um alicerce firme. Pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir chuva, nós permaneceremos em pé, porque a nossa vida está construída sobre a tua palavra e o teu ensinamento, Jesus. Nos ajuda a não construirmos sobre areia, sobre as posses, sobre as conquistas. Nós queremos o Senhor como nosso Rei e a nossa rocha firme. Nós queremos colocar a vida dos nossos irmãos que hoje entregaram a vida ao Senhor. Pai, que decisão maravilhosa. E nós te pedimos, Deus, que nada roube essa mensagem dos corações deles, em nome de Jesus. Que eles possam ter essa semente frutificando em seus corações e dar os novos passos, os próximos passos na vida contigo. Obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado porque o Senhor é o sentido da nossa existência. Sem o Senhor não somos nada, e não vale a pena existir sem a tua presença em nós, Pai. Obrigado porque o Senhor está aqui, falou com a gente. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero te dar um conselho, você que levantou sua mão e tomou essa decisão tão especial. Às vezes a gente toma uma decisão e, como eu disse, você não dá continuidade. E o que nos ajuda a dar continuidade são os irmãos que nos ensinam os próximos passos. Por isso, se você levantou a sua mão, você pode passar depois ali atrás, ponto de encontro, falar que você entregou sua vida para Jesus, ou mais fácil, você pode entrar nesse site ou nesse QR Code ali que vai direcionar para o site, e ali você preenche. Por quê? Para você dar os próximos passos e experimentar a vida com Deus de verdade, né? Não vai embora sem fazer isso, sem se comprometer de verdade, né? Além da oração, ter esse compromisso com o Senhor.